Olá, pessoal. Boa noite a todos. Então, estamos aí no encontro 18, aula número 14. É a última aula antes da prova. Nossa prova é semana que vem, tá bom, pessoal? Eu vou marcar um dia aí, talvez aí, essa semana ainda, um plantão de dúvidas aí, tá bom, pessoal? Já deixei as listas de exercícios, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, aula número 14. Pessoal, o exercício 2, aula 13, eu deixei a resolução no Moodle, tá bom? Pessoal, então, temos aí 2 exercícios aí para encerrar aí o assunto do semestre, né? Então, pessoal, o assunto ainda é os efeitos combinados de convecção e condução, né? Em unidirecional, ou seja, em apenas uma única direção, em regime permanente, tá bom? Então, só para lembrar, né, pessoal, estamos estudando os princípios de transferência do calor, né? Então, calor é uma energia, né? Que se transfere de corpos com maior nível de energia, ou seja, de maior temperatura, para corpos com menor nível de energia ou temperatura, né? E essa transferência do calor, ela depende do meio que separa esses dois corpos, né? Então, temos aí a condução, geralmente ocorre, sobretudo ocorre no meio sólido, né? Embora a condução também em fluido, mas é muito pequena essa parcela. Temos a convecção, em que o meio que separa os dois corpos, né, também ditos de sistemas, né, é, é o meio fluido, né? E temos a radiação, que é o fenômeno de transferência de calor que independe do meio, né? Ocorre até mesmo no vácuo, por ser um efeito ondulatório, né? Ok? Pessoal, nosso foco aqui é efeito combinado de condução e convecção, né? Então, não existe condução pura nem convecção pura, né? Os efeitos são combinados, condução e convecção. Vimos aí até a aula passada a parede plana, né? Então, falando em condução, todo material apresenta uma resistência à passagem do calor, né? Isso depende do material, que é a condutividade térmica, que é uma das propriedades, né, dos materiais, né? E também depende da geometria da parede, tá bom? Ok? E temos também a convecção, né? A resistência de convecção, ou seja, o ar, por exemplo, né, um fluido, um líquido, também oferece a resistência à passagem de calor, né? Por convecção, né? Só lembrando que convecção, né, é a modalidade de transferência de calor que ocorre concomitantemente com a transferência de material, né? Ok? Então, pessoal, a convecção, né, todo fluido oferece uma resistência à passagem do calor, né, devido ao coeficiente de película desse fluido, que é uma das propriedades dos fluidos, né, dos líquidos, né, ou dos gases, né? Então, ou seja, pessoal, então todo material sólido ou fluido, né, apresenta uma resistência à passagem do calor, né? Então, resiste à passagem do calor, né? São as resistências térmicas, né? Essas resistências, elas estão em série ou em paralelo, né? Então, podemos achar resistência equivalente, né? E é muito parecido com o circuito elétrico, né? Em que a diferença de temperatura seria a DDP. A resistência, né, térmica seria a resistência dos resistores, né? E a corrente elétrica seria o calor, tá bom? Isto posto, pessoal, vimos aí parede plana, né? Agora veremos, pessoal, nessa aula aqui, as paredes cilíndricas, ok? Então, pessoal, 2 exercícios aqui que eu vou estar resolvendo eles para vocês, tá bom? Então, quem quiser começar, pessoal, a formulinha. Se eu pego aqui a fórmula daqui. Está na aula 12. A fórmula está na aula 12 do RK. Meio travado aqui, o computador aqui tá difícil aqui. Vou abrir o arquivo aqui. Vamos lá, pessoal. Pega a formulinha da aula 12, né? O RK é 1 sobre 2π
2πL, que é o comprimento do tubo, K, que é a condutividade térmica, vezes Ln do diâmetro externo pelo diâmetro interno, tá bom? Tente fazer, começar o exercício 12. Estou tentando abrir o arquivo que tá, travou aqui, ó. Se eu consigo aqui. Vamos ver aqui. Sobra aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos tentar fazer o exercício aí. Enquanto eu tento abrir aqui a resolução dele aqui, vou desenvolver o exercício com vocês aqui. Resolver aqui. Exercício da aula 14. Vamos lá, pessoal. Exercício da aula 14 aqui. Tá resolvendo aí, pessoal. Vamos lá, pessoal. Deixa eu pegar uma ilustração aqui.
Professor, Oi, eu não entendi. O exercício 2 da aula 13 já tá no Moodle? Que eu não tô não, achando. tá na aula, tá na última aula. Então, tem o vídeo da Então, última aula. então exercício? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tô colocando. Tá no encontro 17, tá bom? Tá, lista de exercícios 3, 4, 5 e 2 aula 13, bocal convergente diafragma. São vários arquivos aí, Ah, achei aqui. Obrigada, professor. beleza?
Professor, Oi? parece que tem um pessoal querendo Ah, tá bom, então liberação. deixa eu liberar aqui, pessoal. Fazendo aqui o gabarito aqui, pessoal, só um minutinho aqui. Para o desenho aqui, que é meio chato aqui de fazer. Olá, pessoal, então, tudo isso para fazer esse desenho aqui, pessoal. Então, é o cabo elétrico, esse é um cabo elétrico, né? Ele é revestido por uma camada de isolante. Vou colocar, botar um pouquinho aqui, pessoal. Só para completar o desenho aqui. Esse é o cabo. Aqui é o isolante. Copiar aqui. Olha, pessoal, então, ó, esse aqui é o cabo, que ele é envolto por uma camada de isolante, né? Isso é como se fosse um fio, né? Você tem a alma metálica de cobre, né? Então, esse amarelo. E esse laranja seria o isolante, tá bom? Beleza? Deixa eu mudar aqui, acho que tem um... Professor, Oi, só... pode falar. não, é que eu acho que o Bruno tá tentando liberação.
completar, arrumar o desenho aqui. A temperatura aqui é 27 graus. Aqui. Olha, pessoal, então aqui já completei, né? Então, pessoal, esse é o cabo, esse é o isolante, né? A temperatura na superfície do isolante é 177 graus Celsius, tá bom? O que está em azul aqui é a película de ar que envolve o cabo, tá bom? Que está em contato com o cabo, película de ar. O ar se encontra a 27 graus Celsius, tudo bem? Né? Então aqui o cabo, né, ele tem 10 milímetros de comprimento, de diâmetro aqui, ó, o cabo. Né? Ele é revestido por uma camada de 1 milímetro de isolante, né? Com essa condutividade térmica. Né? O cabo está sendo utilizado no ambiente a 27 graus Celsius, né, a temperatura do ar aqui, e a superfície dele é 177 graus Celsius. Então, pede qual que é o fluxo de calor. Então, pessoal, o calor ele vai dissipar de dentro para fora do cabo, tá bom? Então, pessoal, vamos calcular. Esse é o diagrama térmico aqui, tá bom? Então, chama T1 essa temperatura aqui, ó, de 177 graus Celsius, que é a temperatura na superfície do isolante. Né? Aqui. Não, aqui, pessoal, só uma correção. É a 177 na superfície do cabo aqui, tá bom? Aqui, ó, tá aqui, ó. Deixa eu até arrumar aqui, ó. Não ter confusão aqui no. Falei errado aqui, pessoal. Só consertando aqui. A temperatura. Que é T igual a. Celsius. Assim, pessoal, aqui. Bom, pessoal, então a temperatura na superfície do cabo aqui é 177 graus Celsius aqui, tá bom? Seria o T1. O calor, ele flui do cabo para o ambiente, tá bom? Então, 177 graus Celsius, essa temperatura aqui em amarelo aqui, tá bom? T2 é a temperatura na superfície do isolante, tá bom? E T3 é a temperatura do ar aqui. Essa camada aqui de isolante é a resistência de condução. Isolante é um material sólido, né? Então, temos a transferência de calor por condução, RK. Aqui eu tenho uma resistência da película de ar, então a resistência de convecção, RH, tá bom?
Então, pessoal, vamos calcular aqui o RK e o RH. Aqui. Vou calcular a resistência de condução. Aqui. Então, RK do isolante, né? Só RK aqui. Isolante. Isolante. Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, ó. O diâmetro ó. Pessoal, então dentro do cabo, dentro do cabo, dentro do cabo, o cabo ele tem diâmetro de 10 milímetros aqui. 10 milímetros. O diâmetro do isolante, pessoal, isolante, dentro do cabo, esse diâmetro aqui, ó, tá bom? Ele tem 10 milímetros. Quanto que é o diâmetro do isolante, pessoal? É o diâmetro do cabo, né? Mais duas espessuras, tá bom? Então, 10 mais duas. Por que duas espessuras, pessoal? Porque aqui, ó, se for raio, o raio externo é o raio interno mais espessura. Quando é diâmetro, o diâmetro externo é o diâmetro interno mais duas espessuras aqui, ó, desse lado e desse lado aqui, tá bom? Então, duas vezes um. Por que um, pessoal? Um é a espessura desse isolante aqui, ó. Tá? Tem 1 milímetro de espessura esse isolante aqui, tá bom? Então, dá 12 milímetros aqui. E, pessoal, esse aqui é o diâmetro externo, tá bom? Diâmetro interno, né? Interno. 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 E esse é o diâmetro externo. Dá um pouquinho aqui. Ok? Então, diâmetro interno e externo. Então, pessoal, a resistência de condução, essa fórmula aqui é 1 sobre 2πL, é o comprimento, né, do cabo, né? K é a condutividade térmica, que é 0,2, vezes Ln do diâmetro externo,
pelo diâmetro interno. Pessoal, não foi dado o comprimento do cabo, então vamos admitir o comprimento unitário, tá bom? Por unidade de metro. Então, a gente coloca 1 aqui como comprimento, tá bom? Como não foi dado o comprimento do cabo, então vamos admitir um comprimento unitário, certo? O cabo isolante é 0,2. O diâmetro externo, pessoal, é 12 milímetros, né? 12. E o interno é 10 milímetros aqui, ó. Ok? Pessoal, você pode falar para mim, mas não tem que passar para metro, porque tudo está em metros aqui, né? Tudo em metro, né? Não, pessoal, por quê? Se eu passar o diâmetro externo para metros, eu vou passar também o interno para metros. Então dá na mesma, tá bom? Então aqui, pessoal, a resistência da condução do isolante, né? Tá? Dá 0,145 aqui, ó. 145 graus Celsius por watt, que é a unidade aqui. Graus Celsius por watt. Agora, pessoal, vamos calcular a resistência de convecção, tá bom? Então, resistência de convecção. Então, RH, de convecção aqui. Tá? Então, resistência de convecção, pessoal. Olá, pessoal. Então, a resistência de convecção, essa formulinha aqui, é a mesma da parede plana, né? Cuidado do H aqui. Foi 10 aqui. Então, pessoal, a resistência de convecção é calculado por essa fórmula aqui, 1 sobre H vezes A. Quem que é a área, pessoal, que tem contato com o fluido? É o diâmetro do isolante, tá bom? É o diâmetro do isolante aqui, não o diâmetro do cabo. Então, o diâmetro em que é 12 milímetros, tá bom? Então, é a área lateral desse cabo. Então, π vezes D vezes L, tá bom? Então, π, o H, né? O H, Hzinho, né? Entre parênteses. I vezes D externo, tá bom, pessoal? Que é o diâmetro do isolante. É o isolante que está em contato com o ar, não o cabo, né? O cabo está recoberto pelo isolante. Vezes L aqui. Lembrando, pessoal, que o L, como não foi dado o comprimento, vamos admitir o comprimento unitário por unidade de comprimento, tá bom? Então, vai ficar o diâmetro do isolante, 12 milímetros, né? 12 milímetros. 12 vezes 10 a menos 3 aqui, ó. Tem que passar para metros aqui, tá bom? 12 vezes 10. Menos 3 aqui. Resolvendo aqui, pessoal. RH
Pegada 2,652. 2,652. 2,652 aqui. E aí, pessoal? Qual a pergunta? O fluxo de calor, né? Que sai desse cabo aqui, tá bom? Desse condutor de eletricidade. Então, pessoal, eu tenho essa diferença de temperatura, né? De 177 graus Celsius, que é a temperatura aqui do cabo, e 27 graus Celsius, que é a temperatura do ar. Então, pessoal, nesse intervalo de temperatura, eu tenho as duas resistências que estão em série. Então, basta somar as duas, né? Então, basta chamar a resistência equivalente aqui, né? A resistência equivalente, né? A soma das resistências que eu tenho aqui, né? Então, vai ficar aqui 0,145 mais 2,652 aqui. Então, somando aqui os dois, dá 2,797. 2,797. Seria resistência equivalente, tá bom? Aqui é graus Celsius por hora aqui. Graus Celsius por watt aqui. E aí, pessoal, então, vamos calcular o fluxo de calor, né? Então, o fluxo de calor é menos ΔT sobre a resistência equivalente aqui, tá bom? ΔT 27 menos 177. ΔT sempre a menor temperatura menos a maior, né? Pela resistência equivalente, que é 2,797. O fluxo de calor que escoa para o meio dá 53,63. 53,63. 63. E, pessoal, a resolução do exercício, né? Dá uma diminuída um pouquinho aqui. Ok, pessoal? Então, a resolução aqui do exercício. Vamos lá, pessoal. Então, agora o exercício. Só não deixe de fazer as listas, tá bom? Qual é a entrega da lista, professor, a data? Vou deixar, pessoal, para o dia junto com a prova, tá bom? Um dia depois da prova, para não ficar muito corrido, tá bom? Na quarta-feira, tá bom, pessoal? A lista vale. E vale alguns nota? pontinhos aí. Vale notas igual da P1. Vou juntar a P1 e a P, as duas listas e tirar uma média, né? Uma nota aí, pessoal. Um dia depois da prova, né? Quarta. Mas é interessante vocês fazerem, né? Claro, né? Fazer o exercício, porque fez tudo para a prova, tá bom? Mas para não ficar corrido aí, pessoal,
Eu vou deixar que vocês entreguem um dia depois da prova, tá bom? Tá corrido aí. Agora vocês vão precisar da lista para fazer a prova, né? Mas. Corrido aqui. Pessoal, aqui o exercício 2 da aula 14 aqui, né? Internamente um tubo de diâmetro interno 8 milímetros flui vapor d'água cuja temperatura é de 127 graus Celsius. O tubo tem de comprimento 10 metros, está recoberto com uma camada de isolante térmico, né? De espessura 20 milímetros. Sabe que a resistência da película interna é 1 vezes 10 a menos 4 graus Celsius por watts e da película externa é 8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius por watts. E a resistência de condução do tubo é desprezível. A temperatura ambiente é 27 graus Celsius. A espessura do tubo é 3 milímetros e o fluxo de calor é 25 quilowatts. Determine a condutividade térmica do isolante e os coeficientes de película interno e externo, tá bom? Vamos lá, deixa eu pegar o desenho aqui, pessoal, senão... Só vou fazer uma pequena alteração aqui no enunciado aqui. Faço uma pequena... Se eu faço fazer uma pequena alteração no enunciado aqui. Vou atualizar no material também, pessoal. Deixa ele mais fácil aqui. Os números mais fáceis de trabalhar aqui. Vou alterar aqui. Alterar aqui, pessoal, para vocês aqui, ó. Estou mudando aqui o enunciado aqui do exercício aqui, pessoal. Vou também mudar aqui no Moodle também.
Ó, pessoal, já atualizei o material, né? Esse enunciado aqui, tá bom? Pô, a figura aqui, pessoal. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha, pessoal, então, eu tenho dois cilindros concêntricos, né? Isso, dois cilindros concêntricos, né? Tem um cilindro interno, esse mais claro. Eu tenho um cilindro externo, mais escuro, acho que é isolante, né? É o isolante, é. Então, pessoal, esse é o tubo, né? O tubo? É, o tubo. O tubo é esse clarinho aqui, o cinza claro. O cinza escuro é o isolante, tá bom? Nesse exercício aqui, pessoal, a diferença é que a alma aqui é cheia, tá bom? Aqui é um cabo, então, não é um tubo, é um cabo, né? Então a seção é cheia. Aqui não, a seção ela é vazada aqui, tá bom? É um tubo, né? Então, é bem parecido aqui, ó. Eu tenho um isolante que recobre o cabo, né? Aqui não é cabo, é um tubo. Então, ele tem uma superfície interna aqui, tá bom? Internamente escoam um fluido cuja temperatura é 125 graus Celsius. Então, dentro do tubo tem um fluido escoando, né? Eu tenho o tubo e tenho um isolante, né? E temos também, né? Temos também a película externa, que está a 25 graus Celsius. A película interna, 125, a externa, 25 graus Celsius, tá bom? E o calor escoa de dentro para fora do tubo, tá bom? Pessoal, a espessura do tubo é 5 milímetros. A espessura do isolante é 15 milímetros, né? O diâmetro interno do tubo é 10 milímetros, né? Isso. Tudo bem? Então, pessoal, eu vou pegar agora também fazer o diagrama aqui do circuito térmico. Vou diminuir aqui. Olá, pessoal. Então, ó, vamos identificar cada elemento aqui, tá bom, pessoal? Esse vermelhinho aqui é película interna do fluido que está a 125 graus Celsius. Se é película, pessoal, se é fluido, é resistência de convecção. Convecção interna, tá bom? Eu tenho aqui, pessoal, a resistência do tubo, que é desprezível. Tudo bem? Então, pessoal, geralmente a resistência de metais é desprezível, né? Um exemplo disso, pessoal, quando você pega uma colher que está numa panela cozinhando, né, você queima a mão, porque a resistência térmica é desprezível. Todo o calor passa para sua mão. Quando você pega uma colher cujo tem um cabo plástico de madeira, você não queima a mão porque tem um isolamento, né? Tudo bem? Então a resistência de metais praticamente é nula, é desprezível. Agora tem a resistência aqui do isolante, aqui, ó, RK do isolante. E a resistência da película externa, do ar externo. Ar é fluido, então é película, né? Então é convecção. Então tem a convecção interna do fluido que está dentro do tubo. Eu tenho a resistência de condução do tubo, que é desprezível, a resistência de condução do isolante e a resistência de convecção do fluido externo, RHE. Então, a temperatura interna. Pessoal, essa temperatura é do fluido, tá bom? É 125 graus Celsius. 25 graus Celsius é a temperatura do fluido externo, do ar externo aqui. Tudo bem? Então, esse é o nosso diagrama aqui. O diagrama aqui do circuito térmico aqui, tá bom? Então, o pessoal está pedindo aqui
a condutividade térmica do isolante. Isso aqui, geralmente é dada na película, condutividade térmica, né? Aqui é o contrário, já foi dado as resistências, tá bom? Já foram dadas as resistências. Então, pessoal, antes de mais nada, vamos definir os diâmetros aqui, ó. Então, pessoal, temos aqui o cilindro interno, que seria o tubo. Então, o diâmetro do cilindro interno, né, é 10 milímetros. É diâmetro do tubo aqui, tá bom? Vamos chamar de tubo aqui, tá bom? Diâmetro do tubo. De tubo interno aqui. Interno. Professor, Oi. como que você definiu a espessura de cada isolante? Porque no enunciado só diz que o isolante todo tem 20 milímetros. Ah, não, tá aqui, ó. A espessura do tubo é 5 milímetros aqui, ó. Do tubo aqui, ó. 5 milímetros. A espessura do isolante... Cadê aqui? 15 milímetros aqui, ó. Ah, tá. Tá no enunciado aqui, ó. Então, O enunciado que tá lá no Moodle tá diferente, mas tá, ok. Obrigado, professor. Já atualizei, pessoal. Tava faltando alguns dados, pessoal, atualizei o enunciado, tá bom, pessoal? Então, no arquivo agora, pessoal, acabei de atualizar o arquivo, tá o arquivo atual, aula 14, tá bom? Pessoal, então, esse diâmetro é 10 milímetros. Eu tenho que calcular o diâmetro do tubo externo, né? O tubo externo aqui, ó. Externo aqui. Então, pessoal, é os 10 milímetros, né? Mais duas espessuras do tubo. Duas espessuras. Se for raio, é uma espessura. Diâmetro são duas espessuras, né? A espessura do tubo é 5 milímetros. Então, dá 20 milímetros, né? Só, o diâmetro do tubo externo é igual ao do isolante interno, tá bom? Que é igual o diâmetro do isolante interno aqui. Isolante. O diâmetro externo do tubo é igual ao diâmetro interno do isolante aqui, tá bom? E falta calcular, né, o diâmetro do externo do isolante aqui, né? Então, o diâmetro do isolante. Externo do isolante. O diâmetro interno do isolante mais duas espessuras do isolante, né? 2 vezes 15 aqui, ó. Então dá 50 milímetros aqui, ó. Beleza? Vamos lá, pessoal. Então, vamos calcular agora a condutividade térmica do isolante aqui. Vamos lá. Então, pessoal, eu tenho aqui... eu tenho a diferença de temperatura. Ah, pessoal, nesse exercício foi dada o fluxo de calor aqui, tá bom, pessoal? É fornecido aqui, ó. 25 quilowatts. Nos outros eu calculava, né? Esse exercício é o inverso, né? Então, eu tenho aqui, ó, um fluxo de calor menos ΔT sobre a resistência equivalente aqui, tá bom? Então, tem essa é desprezível, né? 3 resistências, tá bom? Tem 3 resistências que eu tenho que... Tem 3 resistências aqui. Então, tome cuidado, pessoal. 25 quilowatts, né? Então, 25 mil, aqui, 10 a terceira. Menos ΔT, ou seja, a menor temperatura, menos a maior. Então, 25 menos 125, né?
Então, assim, eu calculo a resistência térmica equivalente dessas três resistências aqui, porque a resistência do tubo é desprezível, ok? Acho que eu tenho a resistência da película aqui. Tem de todos aqui, ó, resistência de condução. Então, pessoal, eu tenho todas as resistências, né? Quem que é a resistência equivalente aqui? É a soma das resistências, né? Do isolante, da película interna e película externa. Então, ó, resistência equivalente que é 4 vezes 10 menos 3, mais RK, RH interno, né? Que é meio, né? Aqui, ó. Meio. A película interna é meio, vezes 10 menos 3. Mais a do tubo é desprezível, é zero. A resistência de condução aqui do isolante eu não sei, eu vou determinar. E a resistência de convecção do fluido externo é 1,5 aqui, ó. Tudo vezes 10 a menos 3 aqui. Então, pessoal, isolando aqui, a resistência de condução do isolante é 2 vezes 10 a menos 3. Bom? E com a resistência, eu calculo a condutividade térmica do isolante aqui, tá bom? Formulinha aqui, ó. 1 sobre 2 πl, L é o comprimento. No caso aqui, pessoal, nesse exercício foi dado o comprimento, que é 10 metros, né? Ah, não, é 100 sobre π aqui, ó. 100 sobre π. 100 sobre π. Eu quero achar o K do isolante aqui, tá bom? Essa é a minha incógnita. Tá? O isolante, cadê o isolante? Está aqui, ó. Esse é o isolante. Então, a fórmula é diâmetro externo pelo diâmetro interno. Quem que é o diâmetro externo aqui? É o diâmetro do isolante, né? Diâmetro do isolante externo dividido pelo diâmetro do isolante interno aqui. Externo. Ok? Então vai ficar aqui. Eu tenho a resistência do RK do isolante, que acabei de calcular, 2 vezes 10 menos 3, né? 2 vezes 10 menos 3, 1 sobre 2 πl, o comprimento é 100 sobre π, né? Aí corta, né? Por isso que é do isolante, que eu quero achar o K do isolante aqui, ó. Ln, quem que é o diâmetro externo do isolante? É 50. O interno é 20. Pessoal, não precisa passar para metros, porque se eu passar aqui para metros, eu passo aqui para metros, né? Então, vai dar na mesma aqui, tá bom? Então, deixa assim mesmo aqui. Então, pessoal, resolvendo aqui, o K do isolante deu 2,29 aqui. 2,29 watts metros graus Celsius. Aqui. Essa é a resposta aqui. Tá? Agora pede a película interna e externa. Né? Nesse caso aqui, pessoal, nesse exercício foi dada a película e calculei a resistência. Aqui eu tenho a resistência, vou achar a película. Pessoal, são duas películas, né? Tem duas resistências. A externa, que está em contato com a superfície do isolante, e a interna, que está em contato com a superfície interna do tubo. Então, a película externa está em contato com a superfície externa do isolante. Tá bom? Essa superfície externa do isolante está em contato com a película externa, cujo ar é 25 graus Celsius.
Já o fluido que escoa dentro do tubo, né, está em contato com a superfície do tubo, mas a superfície interna, tá bom? Então tome cuidado. Então aqui, ó, é a área interna do tubo, e aqui é a área externa do isolante, tá bom? Então vamos tomar muito cuidado aqui. Então, o RHI e o RHI. RHI. Isso é importante destacar que quando a parede é plana, todas as áreas são iguais aqui. Bem, parede plana, as áreas são iguais. Quando a parede é circular, as superfícies são diferentes, né? Eu tenho uma superfície interna e uma superfície externa, tá bom? Então, tome cuidado. Então, ó, o RHI é HI vezes a área interna do tubo, né? A área do tubo interno aqui. O tubo aqui. Interno aqui. Bom, bom. Interno, né? H interno aqui. Interno. Interno. Aqui. Então, resolvendo aqui. Então, a película interna deu 2.000, né? Então, H interno, né? Eu quero achar o H interno. Interno. H interno aqui. 2.000 watts, metros quadrados, graus Celsius. Pessoal, o K é metros, tá bom? O H é metros quadrados. Essa é a diferença. Essa é a condutividade térmica do material sólido. Aqui é a película do fluido. Então, aqui vem de condução, aqui vem de convecção, tá bom? Agora, pessoal, a película externa, ela está em contato com a superfície externa do isolante, né? Então, vamos lá. Então, externo que eu quero achar. A área do tubo do isolante, né? Do isolante externa, tá bom? Então, pessoal, só pulei aqui, pessoal. Esse diâmetro aqui, ó, é o diâmetro interno do tubo, tá bom? Que é 10 milímetros aqui, ó. E aqui é o diâmetro externo do isolante. A, a película externa do fluido, né? Externa, externa. Fluido. Comprimento, né? É 100 sobre π. E, pessoal, o diâmetro que eu vou utilizar é o diâmetro externo do isolante, os 50 milímetros, né? Então, aqui usei para a película interna, aqui usei para a película externa, aqui, tá bom? Então, H externo tem esse valor aqui. Ok, pessoal? Então, eu calculei a condutividade, né, térmica do isolante, né, e as películas interna e externa, tá bom? Geralmente,
Eu tenho as películas e as condutividades e calculo as resistências, né? Nesse exercício foi o contrário. Foi fornecido fluxo de calor, né? E com isso eu calculei a resistência térmica equivalente, né? O circuito está em série. A resistência aqui do tubo é zero, né? Ou seja, então T2 igual a T3, tá bom? Beleza, pessoal? Ó, para casa, né? Quem quiser estudar aqui, ó, calcule aqui ó, o T4, né? E o T2 aqui, tá bom, pessoal? Até a gente dá para fazer isso aqui, pessoal. Temos um tempinho aqui, ó. Então, qual a temperatura? Qual a temperatura, pessoal, na superfície externa do isolante aqui, ó? Como a gente calcula aqui, ó? Então, vamos calcular a resistência, perdão, a temperatura. Só estou dando um upgrade aqui no exercício, tá bom? Pessoal, calor mesmo, tá bom? O fluxo de calor aqui, ó, é como se fosse a corrente elétrica, né? No circuito em série, ela não se divide. Então, mesmo que passe por essa resistência, que passe por essa e pela equivalente, tá bom? Então, o fluxo de calor aqui é 25 quilowatts, é igual a todas as resistências, né? Eu chamei T5 a temperatura dessa película aqui, né? Do ar externo. T4 é a temperatura na superfície do isolante. T3 na interface isolante tubo. T2 é a temperatura da superfície interna do tubo, tá bom? E T1 a temperatura do fluido interno, da película interna. Então, a temperatura na superfície do isolante seria o T4. Eu quero achar o T4 aqui, tá bom? Beleza? O RHE, então, pessoal, aqui, ó, entre o T4 e o T5, qual a resistência que eu tenho? RHE, tá bom? Então, o RHE eu tenho aqui, ó. Esse foi dado aqui, né? Dado vale 1,5 vezes 10 a menos 3 aqui, ó. 1,5 vezes 10 a menos 3 aqui. 1,5. Só quanto que dá aqui? Quarta aqui, né? Quarta. Então vai dar o quê? 25 vezes 1,5 mais 27. Dá quanto aí, pessoal? Ajuda aí. Faça aí, pessoal. Ó, o 10 a menos 3 cancela com 10 na terceira. 25 vezes 1,5 mais os 27. Né? Quanto que dá? 64,5. 64,5. Vamos calcular a temperatura na superfície interna do tubo aqui, o T2, né? Pessoal, então aqui o ΔT é o T5 menos T4, tá bom? E aqui o ΔT é o T2 menos T1. É sempre um menor menos o maior, tá bom? Então, ó, T5 menos T4, T2 menos T1. Ok? Vou pegar aqui. Então, vamos calcular aqui. Ó, pessoal, fiz um upgrade aqui no exercício aqui, ó. Então, calor 25 menos T2 menos T1. T1 é 125 aqui, ó. 125. O RHI, RHI é meio. Meio aqui. Então, esse 10 a menos 3 corta com 10 a terceira, né? Vai multiplicar. Então, 25 vezes meio, 12,5. T2 vem para cá. Menos dá mais. 125 menos 12,5 dá quanto? 112,5, é isso? Quanto tá aí, pessoal?
isso mesmo? 112,5? Essa é a temperatura. Temperatura. A superfície interna. Qual a conta, professor, por favor? Aqui, ó. Meio vezes 25 dá 12,5, né? O T2 fica positivo, vem para cá. Menos dá mais, é 125 menos 12,5, né? Então dá 112,5 interna do tubo. Isso mesmo, professor. Então aqui, ó. Temperatura na superfície interna do tubo. Temperatura. A superfície externa. Bom, isolante. Eu fiz um upgrade aqui no exercício aqui. Né? E a temperatura aqui na interface, né? Quanto que vale? Vale igual T2, né? Porque a resistência é nula, né? Então, essa temperatura é igual a essa daqui, tá bom? Então, aqui, pessoal, para vocês copiarem, então. Pessoal, eu deixei aí 3 listas aí, né? Para vocês fazerem, tá bom? Fazerem entregar para a prova, depois da prova. Tudo bem? Pessoal, a nossa prova será na semana que vem, tá bom? Vou começar pontualmente a nossa prova das 18h45, né? Às 20h25, é isso, né, pessoal? Isso mesmo aí. Pessoal, eu vou começar a prova uns 10 minutos mais cedo, tá bom? Então, para ajudar vocês a dar a prova às 18h35, vou estar abrindo aí, disponibilizando o link, então vou dar 10 minutos a mais para fazer a prova, tá bom? Vou abrir o Google Meet, tá bom? Às 18h30. Pessoal, alguma dúvida aqui? Então, falei a chamada então, pessoal. Falei a chamada aqui. Copiar, pessoal? Posso fechar para abrir a chamada aqui? Professor, Oi. você pode só colocar no finalzinho para tirar uma foto? Opa, claro. Aqui, calma aí. Calma aí, deixa eu fazer melhor aqui. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Então, aqui tá toda a resolução aqui, tá bom? Obrigada, professor. Para tirar toda a resolução aqui, tá bom, pessoal? Vou fazer a chamada então. Na aula passada eu dei presença para todo mundo. Hoje tá tranquilo aqui.
Pessoal, então, vou... Farei a chamada agora. Então, pessoal, eu vou... As listas já deixei disponibilizadas no encontro 17, tá bom? Para vocês fazerem essas 3 listas. E eu vou abrir a entrega vai ser no encontro da aula que será prova, no encontro 19, tá bom? Só que pode mandar até o dia... Eu vou abrir, né? Para envio, né? A partir do dia da prova, até 24 horas depois da prova, tá bom, pessoal? Bom? Gente, achei a boca. Valendo 2 pontinhos, professor. Oi? Não, vale nota, vale nota. Eu vou somar com a nota da P1, tá bom? Dos exercícios da P1. Acho que não sei quanto vale. Vale 0,10? Acho que por aí. Semestre passado o senhor fez 15% da nota, hein, senhor? Mas Fala agora, pra gente. como já foi aprovado o plano de ensino, não posso alterar. Pessoal, mas tá fácil, porque já tem até resposta, né, pessoal? Tá tranquilo aí, tá bom? Vamos lá, pessoal, então. Chamada aqui. Tem 5 respostas, né? Vamos lá, então. Vamos lá, pessoal, então, ó. Opa. A chamada aqui, onde tá o diário aqui? Vamos lá, pessoal. Cadê aqui, ó? Alana. Pessoal que não responder, responde por final. Ela respondeu no chat. No chat. Alessandra, tá aí, né? Presente. Alex. Chat, Respondendo no senhor. chat. Tá bom? Chat. Andrei. Presente. André Felipe, tá aí? Presente. André Galvão. Presente. Anselmo. Aqui. Bianca. Bruno Correia. Bruno Henrique tá aí? Entrou, né? Não tá aí? Carlos Eduardo. Presente. Daniele. Presente. Danilo. Não tá? Enzo. Presente. Fabiana. Fabrício tá aí, né? Presente. Fábio Batista. Presente, Fábio Batista. Gabriel Batista. Presente. Gabriel Henrique. Presente. Professora Fabiana, presente. Fabiana. Gabriel Roque. Tá aí? Gabriela Gomes. Gabi tá aí, professor. Gabriele. Não veio. Giovana. Não veio. Guilherme. Presente. Guilherme Gabriel. Presente. Guilherme Nascimento. Guilherme Rodrigues. Gustavo Guilherme Rodrigues no chat, hein, senhor? Rodrigues. Yorana, acho que eu vi ela. Igor. Presente, professor. Isabela. Presente. João Gabriel. Presente. João Pedro. Presente. João Wagner. Presente. Júlia. Eu. Cailon. Presente, senhor. Kleber. Kleuber. Leandson. Presente. Luan. Lucas da Silva. Presente. Lucas da Silva Coelho. Presente. Lucas José. Presente. Maiker. Presente. Marília. Presente. Monique Alencar. Presente. Monique Oliveira. Presente. Nefton. Tá no quartel, né? Cortando mato.
Cortando mato. Paulo César. Presente. Pamela. Presente. Rafael Caetano. Presente. Rafael Alexandre. Presente. Renato. Presente. Renê. Presente. Rui. Não veio. Samir. Não veio. Thaís. Presente. Presente. Calma aí, o Samir está presente. Tô. Thaís também. Vinícius. Presente, professor. Vitória. Vitória estava aí, professor. Ó, pessoal, esses ficaram com falta aqui por enquanto, aqui, ó. Bianca dos Anjos. Bruno Correia. Danilo. Gabriel Verdeiro e Roque Rodrigues. Gabriele. Giovana. O Gabriel Guilherme da Verderi Silva. estava na aula, só que ele caiu, professor. Obrigado. Kleber, Kleuber, Luan, Rui. O Rui é quartel também, não é, professor? Rui também, quartel. Vitória. Tava, né, Vitória? Tava. Tá bom, pessoal? Vitória Então... estava. Oi. Não, professor, a Vitória estava. Não, tudo bem de presença. Tá Obrigada. bom, pessoal? Então, até semana, até a prova, pessoal. Um abraço a todos, até a prova. Estudem bastante. Até, professor. Um Pode abraço a deixar. todos. Até, professor. Boa noite aí. Tchau, tchau, Leandson. André. Tchau, tchau, pessoal.